Vamos agora para o Brasileirão Série B. Como eu já havia antecipado desde meados 10 de abril de 2022, antecipando, para quem aí está assistindo o canal, sempre gosto de frisar, fiquem à vontade para fazer comentários, elogios, críticas, sugestões, mas os meus prognósticos apontam que Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Bahia e Vasco deverão figurar no G4 ao final deste disputadíssimo Brasileirão Série B. Mas vamos aqui para a 10ª rodada. A 10ª rodada que já começou ontem, no Rei Pelé, CRB contra a equipe do CSA, clássico alagoano, lá no Rei Pelé, para nenhum alagoano botar defeito. Saiu 0-0, 0-0 CRB e CSA. E hoje, como eu já falei, como já antecipei, tem tudo para ser o Paranauê da rodada, desta 10ª rodada do Brasileirão Série B. Tem tudo, tem todos os ingredientes. Vasco campeão de Libertadores, o Grêmio tricampeão de Libertadores, Vasco 4 vezes campeão brasileiro, o Grêmio 2 vezes campeão brasileiro. Esse Vasco e Grêmio, só para figurar aí, Vasco e Grêmio são, até aqui, o histórico do confronto pesado, né, em São Januário. Nós são 23 vitórias do Vasco contra 35 vitórias do Grêmio. São 20 empates. Vasco e Grêmio empataram 20 vezes na história. 80 gols marcados pelo Clube de Regatas Vasco da Gama contra 100 gols marcados pelos gaúchos, pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense. Rapaz, esse Vasco e Grêmio, inclusive uma provável formação das equipes, o Grêmio vem aí nos bastidores, Roger Machado bastante pressionado, até pela necessidade de vitórias. No mês de maio, o Grêmio não venceu sequer nenhuma partida pelo Brasileirão Série B. Nenhuma partida. Então, muito pressionado nos bastidores pelo elenco que possui. É o elenco mais recheado do Brasileirão Série B, o elenco mais caro. Então, isso aí gera cobrança. E a torcida tem lá a sua razão, tá? Mas ainda essa 10ª rodada vai começar, tem muita coisa para acontecer nesse Brasileirão Série B. O fato é que o Grêmio figura neste momento na 5ª colocação, vem de empate diante da equipe do Vila Nova fora de casa. Apresentou até um bom jogo, um bom volume de jogo, mas não foi suficiente para vencer a equipe do Vila Nova no Serra Dourada. Enquanto que o Vasco, com apoio da sua torcida, maciça torcida, empurrando em São Januário para valer, contra tudo e contra todos, e o Vasco foi no calor da sua torcida, no calor da sua apaixonante torcida que não desgruda, apoia o tempo todo, e nesse embalo o Vasco conseguiu vencer a equipe do Brusque na rodada passada por 2-0. Portanto, o Vasco chega forte para esse confronto, mas é um confronto pesado, como eu já havia antecipado. A provável formação dessas duas equipes, nós poderemos ter as prováveis escalações. O técnico Zé Ricardo, pelo Vasco, deve mandar uma equipe assim, com Thiago Rodrigues no gol, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar. Edmar já teve passagens por Bragantino, por São Paulo, cara aí bastante rodado. Yuri Lara, Andrei, Nenê, Figueiredo, que fez um golaço contra o Bahia. Quem sabe e viu isso aí vai atestar o que eu estou falando. Gabriel Peck e essa grata revelação Getúlio. Esse é o provável time que o Zé Ricardo vai mandar para tentar defender aí o segundo posto, a segunda colocação, e quem sabe, até dependendo aí da circunstância dos resultados da rodada, quem sabe até incomodar ali um pouco o Cruzeiro na liderança. O Grêmio, com o seu técnico Roger Machado bastante pressionado nos bastidores, vai a São Januário com uma provável escalação, com um bom goleiro Bruno Alves, uma passagem bem interessante por Figueirense, pelo São Paulo, tá? Bruno Alves, Jeromel e Kahneman.
Edilson retornando, Thiago Santos, Bitelo, Benítez que é muito querido, jogou muito no Vasco e agora é um confronto em que o Benítez vai reencontrar o seu clube anterior. Aliás, o Benítez também teve uma passagem pelo São Paulo, uma passagem até bem interessante. E o Benítez agora vai ter o reencontro com a sua equipe anterior, o Vasco. E Nicolas, Biel e Diego Souza. Diego Souza também bastante lembrado pelo Vasco da Gama, até porque Diego Souza jogou muito lá no Gigante da Colina. Meus amigos, para Vasco e Grêmio, cravando aqui um possível palpite, eu palpitaria por um possível empate. O Grêmio quer vencer, busca uma reabilitação justa e necessária no campeonato, mas o Vasco jogando em São Januário não costuma amolar para ninguém. Conseguiu vencer o Bahia, por exemplo. Tá? Então, um possível empate, mas não me surpreenderia. Caso o Vasco ou o Grêmio vencesse, estaria de bom tamanho, nada de injusto, mas nesse momento, pela necessidade de ambas as equipes, o Grêmio não deverá facilitar as coisas. O Grêmio costuma ser um visitante, por vezes, indigesto. O histórico aponta isso, tá? Então, o Grêmio deve sim oferecer alguma dificuldade, alguma resistência para os comandados do técnico Zé Ricardo. Clássico. Vasco e Grêmio tem tudo para ser o Paranauê desta 10ª rodada, deste empolgante, cada vez mais vibrante Brasileirão Série B. Temos no Brinco de Ouro, Guarani contra a equipe do Vila Nova. O Vila Nova que vem de empate, empatou em casa diante do Grêmio. Eu acredito que o Guarani possa ensaiar aqui no Brinco de Ouro hoje uma possível reação, uma possível retomada neste Brasileirão Série B. Meu favorito é o Guarani. O Guarani que hoje, meus amigos, figura simplesmente na 20ª, está na lanterna da Série B. Acredito que o Guarani hoje ensaia sua possível retomada neste Brasileirão Série B. Sport, que perdeu para o CRB dentro de casa, um resultado, diria que improvável, tá? E agora tem a chance de reabilitação em casa, desta vez na Arena Pernambuco, diante da Macaca, da equipe da Ponte Preta. Ao meu ver, o Sport é favorito. Chapecoense contra a equipe do Londrina. A Chapecoense também está deixando muito a desejar, mas vejo um breve favoritismo da Chapecoense na Arena Condá. Chapecoense tem possibilidades de vencer a equipe do Londrina. Operário contra o líder, o Cruzeiro. Cruzeiro que, aliás, um trabalho elogiável do Pessolano, do uruguaio Pessolano, que vem se destacando principalmente pela sua solidez defensiva. Cruzeiro, a Raposa, tomou até aqui 3 gols. Isso justifica e muito porque o Cruzeiro, que venceu na última rodada a equipe do Criciúma fora de casa, dificílimo confronto, e o Cruzeiro conseguiu arrancar 3 pontos importantíssimos e que acabam justificando a sua liderança até aqui no Brasileirão Série B. Para esse Operário Cruzeiro, o Operário também é um time também bem trabalhado, tem um baita goleiro que é o Vanderlei na sua meta. O Operário também costuma dar muito trabalho, principalmente atuando em casa, no Germano Krüger, lá no Paraná. Olha, Cruzeiro pode vencer? Claro que pode. O Operário pode vencer? É possível, porém pouco provável. Esse Operário e Cruzeiro está com cara de empate ou até mesmo mais uma vitória do Cruzeiro e consolidando aí a liderança que já vem aí há algumas rodadas. Novo Horizontino e Sampaio Corrêa. Novo Horizontino e Sampaio Corrêa. O Novo Horizontino é o seguinte, é apontado como uma verdadeira montanha-russa. Uma equipe que patinou no Campeonato Paulista, não venceu sequer um jogo, mas que neste momento figura no Brasileirão Série B na 6ª colocação. Novo Horizontino tem os ingredientes, joga no Jorge Ismael de Bias em casa, no interior paulista. Então o Novo Horizontino tem aí as possibilidades de vencer o valente Sampaio Corrêa, que quando joga
em casa, quando joga em São Luís, lá no Castelão, Sampaio Corrêa mostra sua força e tem vencido seus adversários, tem somado pontos cruciais, importantíssimos. Novo Horizontino aqui com breve favoritismo, mas não me surpreenderia se rolar um empate lá no interior paulista. Bahia e Criciúma, Itaipava, Arena Fonte Nova. Acredito que aqui, Criciúma, que vem de uma derrota em casa, diante da equipe do Cruzeiro, né, que está na liderança, e o Bahia recebendo o Criciúma. O Bahia que vem de derrota para a equipe do Tombense. Aliás, foi um jogo disputadíssimo lá no Soares de Azevedo, na rodada anterior, mas acredito que o Bahia aqui, bora Bahia, minha porra, bora Bahia! O Bahia aqui tem tudo para somar. Acredito que o Bahia reúne condições, ingredientes, trabalho do Guto Ferreira, apoio da sua torcida, que com certeza vai apoiar em peso. O Bahia deve sim buscar os prováveis 3 pontos. Brusque e Náutico no Augusto Bauer. Parada duríssima, indigesta para a equipe do Timbu, do Náutico, diante da equipe do Brusque em Santa Catarina. O Brusque costuma somar pontos jogando em casa e aqui vejo como favorito nesse confronto. Acredito que o Brusque pode sim buscar 3 pontos, mas também não me surpreenderia caso role um empate. E fechando esta interessantíssima 10ª rodada, meus amigos, nós temos o Tombense jogando em casa contra a equipe do Ituano. A Tombense, que hoje figura na zona de rebaixamento, figura na 18ª colocação, recebendo a equipe do Ituano. Baseando-se que a Tombense venceu a equipe do Bahia na rodada passada, tem condições de vencer a equipe do interior paulista, a equipe do Ituano. Então a Tombense pode sim arrancar mais 3 pontos, bem como pode sim rolar um empate ou quem sabe uma vitória da equipe do interior paulista. Meus amigos, até aqui, até o começo aí dessa 10ª rodada, que já teve CRB 0, CSA 0, clássico alagoano, nós temos até aqui, figurando no G4, nós temos Cruzeiro, Vasco, Bahia, Sport. Aí nós temos em quinto o Grêmio, em sexto Novo Horizontino, em sétimo o Operário do Paraná, em oitavo o CSA, em nono a valente equipe do Sampaio Corrêa, a Bolívia Maranhense, em 10º Londrina, em 11º o CRB, em 12º a Chapecoense está deixando um pouquinho a desejar. Tem muito campeonato, vamos ver o que acontece. Em 13º o Brusque, Santa Catarina, em 14º o Ituano, em 15º o Criciúma, em 16º a Macaca, a Ponte Preta. Também está deixando muito a desejar. Mas tem muito campeonato ainda, vamos ver o que acontece. 17º o Timbu, o Náutico, 18º, como já falei, a Tombense, 19º o Vila Nova e segurando a lanterna a equipe do Guarani, que eu acredito vai passar a escalar posições, vai subir aí na tabela. Acredito que os prognósticos apontam para isso. A equipe do Guarani é uma equipe até interessante, tem bons jogadores, chegou às quartas de final do Campeonato Paulista e acredito que esse processo deverá se confirmar tão logo nas próximas rodadas. Meus amigos, era isso, o recado de hoje era esse, espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. Forte abraço! E na medida do possível, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal Acrísio Neto no YouTube. Valeu? Até uma próxima!